aqui na aula para vocês. O que eu faço com esse Google Colab? Eu posso abrir vários tipos de notebooks. Mas o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu GitHub e vou colocar aqui o link do meu GitHub. Então, ele vai puxar diretamente os arquivos que eu tenho lá. Então, eu estou abrindo aqui essa primeira aula, que foi feita no dia 13 de junho de 2020. Tá? Então, eu fiz o processo de novo aqui, abrindo a aula. Então, quando eu for dar um play, então aqui eu tentei colocar essas primeiras aulas mais explicativas. Então, esse link aqui vou disponibilizar de novo aqui, tá, Antonella? O link aqui, ó. Esse Beleza. link é o link da primeira aula. Ele é mais ou menos explicativo, né? E ele é bem básico. Ele é como a gente, é uma ideia para que a gente perca um pouco o medo de usar essa plataforma. Então, tentei fazer algo bem explicativo. Então, tem aqui essa primeira célula. Eu posso transformar a célula como um comentário, colocar ela, ao invés de ser um código de programação, eu faço ela virar um comentário, um simples comentário. Então, eu coloquei aqui aula, meu e-mail, aqui o site, que eu estou ainda trabalhando no site, ainda está um pouco defasado, né? E aí eu coloquei aqui operações básicas, né? Opa, foi muito. Operações básicas, adição. Na hora que eu dou um play, ele pede aqui executar aqui assim mesmo, ele executou. Então, a soma é só um mais. Você bota 1 mais 2 e soma, virou 3. Aí ele vai colocando exercícios aqui. Então, ele começa realmente bem do zero, né? Eu comecei a montar essas aulas imaginando inicialmente ensinar crianças, né? Então, eu já tinha alguns alunos que estavam aprendendo, só sabiam as operações básicas. Então, para realmente tirar o medo do pessoal para mexer com programação e entender o potencial aqui desse ambiente de células. Então, ele é orientado aqui a exercícios. Então, vamos colocar uma adição, né? Eu coloco 4 mais 7, por exemplo, e dou play. Então, play é essa célulazinha aqui do lado. Então, esse primeiro notebook é para que a gente perca um pouco o medo, né, de utilizar essa plataforma e entenda um pouco como que é a linguagem de programação. Então, o curso em si, o objetivo é ensinar a linguagem de programação, né, com foco em Python, utilizando Python, né, porque o Python, hoje, ele é considerado uma das linguagens mais fáceis, né. Então, aqui, subtração é o menos, né? Aqui um exercício, posso colocar um exemplo como eu quiser. 9 menos 11, por exemplo, vai me dar um número negativo, normal, né? A própria divisão, tá, gente? Aqui eu coloco uma divisão que eu queira. Se eu botar um número quebrado, né? Ele vai dividir sem problemas. Então, deixa eu só achar aqui como que eu faço para apertar o dividido aqui nesse notebook. Então, ele vai me fornecer um número quebrado sem problemas, né? A potência, ela é o dois asteriscos. Então, 2 elevado a 3 é 2 asterisco, asterisco 3. Então, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. O resto, o que é o resto, né? Lembrando um pouco da matemática. O resto é quando você faz uma divisão, e aí, quando ela não é inteira, quando não sobra um número inteiro, é o número que sobra dessa divisão, né? Então, 10 dividido para 3 é equivalente a 9 dividido para 3, dá o número 3, e sobra 1. O resto é 1. Então, ele faz uma conta interna e te volta somente o resto, tá? Aqui, no caso, comentários, né? Como que eu faço para inserir o comentário? Eu coloco uma chavinha, né? Então, tudo que eu colocar uma chavinha, não vai processar, o micro não vai processar. Então, se eu colocar aqui 1 mais 2
Ele vai processar o 1 mais 2 e não vai processar o que está aqui do lado dessa chavinha. Então, quem estiver começando aqui, né, nas aulas, peguem essa aula e faça ela todinha, tá? Eu vou tentar pular aqui algumas partes para a gente ganhar tempo. Ela está bem explicativa e bem introdutória, né? Ou seja, né, eu tentei fazer ela realmente para criança, então eu tentei fazer ela bem autoexplicativa. Essa é a aula que eu tenho que estar mais bem explicativa, né? Então, eu tenho essa função print, né? Então, relembrando, o que é função? Função vamos dizer, é uma caixinha preta que faz uma determinada atividade lá interno dentro dela, ela tem um nome, né? No caso da função print, ela tem o nome print, e eu abro parênteses e jogo alguma coisa dentro dela. Então, o print, o que ele faz? Ele me amostra uma determinada string. Então, na hora que eu der um play, ele mostra aqui, olá, mundo. O que é uma string? É um texto, né, que é separado por aspas. Tá bom, gente? Então, aqui, eu vou copiar aqui e vou comentar aqui, ó, para mudar aqui, ó. Eu vou colocar um print de 1 mais 2, por exemplo. Mais 2, ele é o quê? Ele é 3, né, gente? Ó. Então, ele vai me amostrar na minha tela o número 3, o resultado do 1 mais 2. Só que se eu colocar, entre aspas, 1 mais 2, pode ser aspas simples ou aspas dupla, tá? Então, se eu colocar 1 mais 2 entre aspas, ele vai me voltar o 3? Não, ele vai me voltar o texto 1 mais 2, porque ele não é mais um número, agora ele é um texto, porque ele está entre as aspas, tá bom? Tá bom, gente? Então, vamos passar um pouco aqui. Estou com dificuldade de passar para baixo aqui, ele acaba passando muito rápido. Então, ele vai te dando exercícios aqui nessa aula. E aí, no caso, um grande passo para que a gente entenda qual é o potencial da linguagem de programação é trabalhar com variáveis, né? O que é uma variável? Lembra quando a gente estuda na escola, a gente estuda o X, né? Ah, vamos achar o X, né? O quanto que vale o X? E aí coloca uma equação que tem o X lá dentro, né? Ah, se o X for 1, o resultado da equação é Y. Se o X for 2, o resultado é diferente, não é verdade? Então, qual é o significado de trabalhar com variáveis? É trabalhar com alguma coisa que varia, né? Que uma hora pode receber o valor 1, outra hora pode receber o valor 2, e assim por diante, né? Então, na programação, nós trabalhamos com variáveis, né? No caso das variáveis, eu coloquei o nome dela, ela tem um nome, ela é um objeto dentro da programação, e ela tem um nome. Como que eu faço para criar uma variável? Né? Eu defino uma variável no Python dessa forma, né? O Python ele tem uma forma bem simples de definir uma variável. Em outras linguagens de programação, eu teria que fazer um comando, antes de utilizar o X, eu tinha que fazer um comando anterior a esse. Nesse não, nesse eu já posso definir o X e já jogar um valor nele, entendeu? Então, o igual, né? O igual na linguagem de programação, em geral, em todas as linguagens de programação, eu costumo falar que é um símbolo mágico, entendeu? Ou seja, o que é que eu estou fazendo quando eu coloco um igual? Eu estou pegando o elemento que está, um número que está na minha direita e jogando para dentro do número que está, da variável que está na minha esquerda. Então, eu coloco x igual a 10. O que é que eu estou dizendo para a minha máquina ao fazer esse comando? Eu estou dizendo, o x vai receber o valor 10, entendeu? Eu estou criando o x, ele é um inteiro,
e ele vai receber o valor 10. Então, na hora que eu der um play aqui, nessa primeira linha, ele vai jogar o valor 10 dentro da variável x, e na segunda linha ele vai amostrar qual é o valor do meu x, o que está dentro do meu x. Entendeu, gente? Se eu fizesse o contrário, se eu fizesse 10 é igual a x, eu vou comentar aqui. Se eu fizesse 10 igual a x, vai dar um erro. Por quê? Porque na linguagem de programação, eu estou tentando empurrar o valor que está dentro de x para o 10. Então, o 10, ele é um número, ele não é uma variável, ele não vai receber nenhum valor. Entendeu? Então, ele dá um erro. Ó. Eu não consigo... né, ele explica bem os erros. Ele não consegue atribuir um valor para esse literal, que é o 10. Tá bom assim, gente? Tá claro essa parte? Então, o igual, eu falo que é um símbolo mágico. Você joga o valor que está na esquerda para a variável que está na direita. Se não ficar claro essa parte aqui, me interrompe. Essa parte é bem importante na programação. Nós utilizamos, né, extensivamente essa parte esse símbolo, né, para trabalhar com programação. Então, aqui eu vou fazer, ó, na hora que eu dou um play aqui no X, ele me mostra o que está dentro do X. É equivalente a fazer um print do X, né? E aí aqui é o caso, eu trabalho com texto, né? Eu jogo um texto, um texto dentro de uma variável, né? Que tem esse nome aqui, texto, poderia ser outro nome, e dou um print nele. Entendeu, gente? Então, aqui esses exercícios, procurem fazer esses exercícios. Procurem fazer esses exercícios aqui, né? Ó, como que ele pede aqui para fazer o exercício 9? Ele fala, escreva o código que armazena o seu nome em uma variável e depois amostra a variável criada. Então, eu vou escrever uma variável que vai ter meu nome. Meu nome. Meu nome vai ser o nome da variável. E eu vou colocar aqui o meu próprio nome aqui. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou jogando o texto Rodrigo Sucupira dentro dessa variável meu nome. Se eu der play, você vê que não aconteceu nada. Né? Não me amostrou nada. Né? Mas o que aconteceu internamente? Aconteceu isso que eu falei para vocês. O texto Rodrigo Sucupira caiu dentro de meu nome. Então, na hora que eu quiser ver o que tem dentro de meu nome, eu posso simplesmente digitar ele e dar um play. Né? Ou outra forma também, né, eu posso vir aqui em mais código e criar outra célula, tá, gente? Ou posso também, de forma equivalente, colocar meu nome, um print em meu nome. E ele printa aqui o meu nome, tá bom, gente? Tá clara essa parte? Então, procurem realizar esse notebook aqui, tá? Quem está começando agora. Nós vimos também os tipos de variáveis. Como que eu faço para ver o tipo de variável? Eu boto type. Então, nós vimos aqui já 2 tipos de variáveis. 3 tipos, na verdade. A gente já viu a variável inteiro, a variável float e a variável string. Entendeu? Então, o inteiro é o quê? É um número inteiro que a gente conhece na matemática. Né? O float, o que ele é? É um número real, é um número quebrado. Tá? E uma string, ele é um texto. Então, eu não consigo fazer uma operação que é típica de um inteiro, eu não consigo fazer com a variável de string. Eu vou ter um erro. Tá? Vamos passar aqui um pouco para frente. Quem tiver dúvida, pode me falar. Então, como que eu faço para ver uma variável aqui? Ó? Se eu der um int, como que eu faço para ver o tipo de uma variável, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma variável que o valor dela é 3,333333. Se eu quiser ver o tipo dela, eu uso essa função type.
tudo isso tem nesse notebook. Type de X, ou seja, o tipo do X. O tipo do X é um float. Se eu quiser um tipo de um inteiro, ele vai me voltar int. Se eu quiser um tipo de uma string, ele vai me voltar string. Tá bom, gente? Se eu quiser transformar, né? Transformar um inteiro em um float e um inteiro. Então, eu jogo dentro de uma função int. Então, a função int, ela me transforma. A função float, ela faz o inverso. Ela transforma um elemento, né, o inverso, no seguinte sentido. Se eu tenho um inteiro, ele vai transformar num número float. Ó, você vê que ele coloca um ponto zero. O número não deixou de ser 2, mas ele foi armazenado numa variável e ele tem um formato de um float. Então, eu vou passar aqui um pouco mais na frente. Eu espero que vocês, quem começou aqui, faça essa parte, até porque tem mais um conteúdo aqui que eu queria mostrar. Então, eu entro aqui numa parte de if e else, né? Então, primeiramente, antes disso, né? Eu trabalho bastante com strings. Então, ó, se eu expandir esse item 4.5, eu faço concatenação, eu vejo o tamanho das strings, eu tenho como ver a posição das strings, entendeu, gente? E aqui no item 4.6 eu trabalho com booleano, né? Então, o que é o booleano? É o true ou false, né? É uma variável que ela vai me guardar o verdadeiro ou falso, né? Tá bom, gente? Como que usa o booleano? Eu te respondo isso depois, tá? Então, aqui eu estou tentando aqui resumir de uma forma prática, porque essa é uma matéria que já ficou muito, a gente viu o semestre inteiro, né? E vou tentar fazer aqui de uma forma mais prática, porque um conteúdo ficou um pouco extenso do semestre inteiro, né? Então, a gente viu a parte de if e else. Quem pegar esse material aqui vai conseguir avançar nessa parte nesse conteúdo. E pode me mandar as dúvidas. Eu vou colocar aqui que teve gente que entrou novamente. Eu vou colocar aqui o link dessa aula, tá, gente? Professor, Oi. a gente já pode então trabalhar em cima dessa que está aula 13 do 6 de 2020, porque vai reutilizar o material da aula do curso passado, né? Pode já fazer ele já. Isso, essas aulas aqui, né, recapitulando tudo aqui, que teve gente que também que chegou agora, né? Todas essas aulas aqui, hoje, a ideia era dar uma recapitulada no conteúdo que a gente viu no segundo semestre do ano passado. Então, seria fazer uma revisão, né? Essa aula aqui, do dia 13 de 6 de 2020, foi essa aula inicial. Então, são conteúdos que estão aqui no meu GitHub, né? Que quem está começando agora, né? O pessoal que está começando agora precisa avançar um pouco para acompanhar, né? Quem já fez as aulas comigo no semestre passado, né? Já viu essa parte e a gente vai avançar para aquela outra parte que eu mandei por e-mail, entendeu? No começo das aulas, eu vou ficar fazendo uma revisão e vou tentar organizar uns horários para a gente avançar isso, recuperar isso nos sábados, meia horinha no sábado, tá bom, gente? Mas essa parte aqui a gente já viu, que é a parte básica de programação, né? Tem essa aula, né? Na sequência tem uma aula de... Não sei se eu fui claro, tá, Antonello?
Não, eu entendi. O curso agora está dando continuidade ao curso anterior, né? É, isso. E hoje é uma aula aqui mais introdutória, para a gente rever isso daqui, entendeu? É porque Rever essa eu não parte. tinha feito a outra, mas eu consigo dar continuidade mesmo assim. Isso. Então, quem começou agora, procura primeiramente fazer essa aula, 13 Tá, de 6 de 2020, que eu mandei agora o link, né? beleza. Na sequência, tem essas mais umas 4 aulas aqui, que a gente vai ficar revendo, né, nos sábados e no começo das aulas. Então, é, a- vamos acompanhando comigo. Quem tiver dúvida, pode me mandar por e-mail ou por algum contato. Aqui a gente tenta ver, a gente vai arrumando outros horários para a gente ir avançando nessa parte, tá, gente? Se ficar difícil, vocês me avisam, a gente muda a estratégia. Nos sábados, tá, Suelen? Eu não marquei ainda. Estou querendo marcar das 8 às 8h30, das 8 às 9. E aí, quando eu marcar aqui, eu estou me organizando, e aí eu mando para os e-mails, tá bom? Então, tem essa aula do 13 do 6. Essa aula, gente, todo mundo consegue fazer, tá? Todo mundo, porque é uma aula que eu preparei para a criançada. Então, procurem fazer, procurem repetir o código, procurem digitar novamente o que está codificado lá, procurem digitar novamente, tá? Igualzinho, tá? Essa simples ação de digitar o código novamente, igualzinho como ele está lá, ele faz com que a gente aprenda, tá bom? Esse código, esse notebook, ele foi preparado já com comentários e com exercícios, entendeu? Então, para cada tarefinha aqui que eu mostro, que é só dar um play, ele tem um exercício embaixo, tá vendo? Ó? Então, eu dou um play e ele coloca um exercício embaixo, tá vendo? Ele chega no máximo que ele vai ver essa parte de if e else, né? Então, essa parte de if e else são condicionais. Então, já vai entrando, cada aula vai ficando mais avançada, né? A segunda aula, eu falo aqui deixa eu pegar aqui, né? Eu tenho algumas aulas, que é essa de função, vou colocar aqui o link, por exemplo, né? Função. Então, ele mostra como que você cria uma função, entendeu? E ele mostra do passo a passo. A parte de listas, né? O Python, ele trabalha com listas. Então, tá aqui a aula, eu vou mandar por e-mail. Se quem quiser, eu mando por e-mail, mas todas essas aulas, o Alan, pode usar o Spider também. O Spider é bom. O Jupyter, eu gosto do Jupyter, né? Eu, particularmente, eu uso muito o Jupyter, então, porque ele é mais prático, ele é mais visual, ele é mais fácil, entendeu? Então, eu recomendo muito o Jupyter para quem não é programador. Isso, Jupyter. Tá, Suelen? O Jupyter. E nas aulas, eu sempre mando o link do Google Colab, entendeu? Então, o que é que a gente viu no semestre passado? O básico da programação, né? Como trabalhar com variáveis, né? A função. Então, função é algo da programação, é como que você monta um bloco e você sempre chama ela. Você sempre chama repetidamente aquele bloco de programação. Entendeu? Certo. Elementos do próprio Python, que são as listas, né? A tupla e o dicionário, que são estruturas do Python, tá bom? E aí a parte de loop, né? O que é o loop? Loop é você fazer uma interação. Aí você fazer um for, e aí esse for, né? É FOR, né? Esse for, ele vai varrendo uma determinada estrutura. Então, vamos abrir aqui, por exemplo, esse for. Vamos abrir aqui outra aula aqui, gente. O zero, Google Colab.
vou colocar o meu GitHub. Aqui no GitHub, colocar o link do meu GitHub, que é dentro de Pythonzinho. Então, aqui, loop. Então, por exemplo, para aprender loop, ele primeiro viu a parte de listas. Então, uma lista, como a gente definiu, lista como é definido pelo Python, é uma estrutura que é como uma matriz, né? Ela tem vários elementos dentro dela. Então, aqui, né, como que ela funciona? Ela tem um colchete, que abre aqui e que fecha aqui no final dela, e ela é separada por vírgulas, né? Então, eu tenho aqui o primeiro texto, o segundo texto e o terceiro texto. Então, na hora que eu dou um play aqui, eu boto, da primeira vez, eu sempre boto executar assim mesmo, né? Ele cria essa lista que tem 3 elementos e ele faz um for. Então, o que ele está fazendo aqui, um for? Esse for é um loop, né? Então, o que ele está dizendo aqui nessa linha aqui? Ele está dizendo assim, enquanto o x estiver, né, dentro dessa lista aqui, que eu chamo de fruits, né, eu vou printar cada x. Então, ele vai varrer todos os elementos dessa lista. Cada elemento ele vai dar um nome de x e vai printar uma atrás da outra. Se eu colocar dentro desse for aqui, ó, se eu colocar um print de um tracinho, olha como é que ele fica esse for. Estou fazendo 2 ações. Eu estou printando x e estou printando tracinho, tracinho, tracinho. Então, dentro desse for, ele vai printar sempre, como tem 3 elementos, ele vai printar 3 vezes o tracinho, tracinho, tracinho. Tá bom, gente? Esse no caso da aula de loop que a gente viu. Então, a gente vê vários exemplos aqui de loop, porque eu posso fazer um loop de cada elemento de uma lista, eu posso fazer um loop de dentro de uma string. Então, na hora que eu der um loop dentro dessa string aqui, banana, ele vai printar cada letra da banana, tá vendo? Se eu printar aqui, depois do X, eu printar aqui, qualquer outro texto aqui. Então, eu vou fazer isso quantas vezes? Quantas letras eu tenho? Porque ele está fazendo um loop, ele está varrendo 6 elementos. Então, ele vai fazer isso 6 vezes, uma para cada elemento que ele está varrendo. Então, aqui eu explico bem essa parte de loop, né? E por último, né? A última aula que a gente viu é essa aula de data frame. Então, o que é o data frame? Eu vou abrir aqui outra aula. Novo notebook. Então, por último, a gente viu essa aula de data frame. O data frame é uma estrutura que já é a aula mais complicada. A gente pode, depois que a gente avançar um pouco nesse início, né, que a gente tem da primeira aula, e aí ver um pouco de loop, aí no final tem essa parte de data frame, que a gente pode tirar um dia especial só para rever essa parte. E então ele trabalha com o quê? Né? Trabalha com tabelas, né? Tabelas maiores, que tem colunas, né? E que tem várias linhas. Então, é uma estrutura muito boa do Python, né? Que já é realmente uma estrutura que quem faz ciência de dados, quem faz inteligência artificial, já começa a mexer já com essa parte. Então, a gente tem uma biblioteca que chama Pandas, que é essa daqui que eu estou marcando. Então, vou dar um play aqui, vou dar um executar aqui assim mesmo. Então, ele importou essa biblioteca.
eu importei a biblioteca Pandas e dei um nome meu aqui que eu quis aqui, que em geral todo mundo utiliza, que é esse nome PD, né? Eu importei Pandas como o nome de PD. Então, toda vez que eu quiser usar essa biblioteca, eu coloco assim, PD, ponto, e aí eu uso esse data frame, que é uma estrutura dessa biblioteca. Então, aqui, na hora que eu der um play, ó, eu peguei, coloquei 3 elementos aqui numa lista, né? Criei aqui uma data frame, peguei essa data frame, falei que essa coluna se chama população, e tá aqui, criei aqui esses três elementos como esse data frame, entendeu? Então, aqui na aula anterior, a gente viu sobre dicionário. Aqui eu criei um dicionário, né? Como que é um dicionário? Ele é uma estrutura que eu começo ela com colchetes, né? A lista, ó, você vê que dentro dela tem listas, né? Mas o dicionário, ele é um pouco maior do que uma lista. Então, eu abro ele com o colchetes, digo aqui a chave que eu quero, é uma chave, que no caso que na hora que ele virar um data frame, essa chave aqui que eu coloquei aqui, estado, né? Ela vai virar uma coluna, tá bom? Então eu coloco estado, chave e uma lista, né? Com os elementos dessa chave. A outra, aí eu separo por vírgula, entendeu? Então é chave, 2 pontos. Os elementos que tem no formato de uma lista, vírgula. Então, essa vírgula vai separar uma estrutura de outra, ó, uma chave de outra. Aqui, essa segunda chave é chave população, 2 pontos, e uma segunda lista. Então, na hora que eu der um play, ó, eu vou ocultar aqui esse DF. Isso aqui é a aula de dicionário. E eu vou me plotar aqui o meu dicionário que eu criei. Então, você vê, ó, olha o dicionário, ele tem essa cara aqui, entendeu? Ó, na hora que eu ploto ele aqui, que eu printo ele aqui, ele tem essa cara. Na hora que eu transformo ele em um data frame, aí ele já fica com essa cara de tabela. Então, essa estrutura de data frame, ela é muito poderosa, né, para a gente trabalhar a parte de ciência de dados, de inteligência artificial, fazer regressões. Então, a gente vai, a ideia é ver isso já, começar a ver no final desse semestre, entendeu? É ver alguma coisa já de outras bibliotecas mais avançadas no final desse semestre. Então, eu peço que quem entrou agora, eu acho que hoje eu não sei se eu consegui fazer uma revisão adequada, eu acho que eu achei que eu ia conseguir fazer uma revisão melhor do semestre passado, mas eu peço aqui paciência da parte de vocês. Quem estiver começando agora e viu que tem muita matéria, não, se possível, não desanime. E a gente, no começo das aulas, me tragam as dúvidas, tá bom? Na aula que vem, eu vou avisar todo mundo quando que vai ter a próxima aula. Já vai ter a aula terça que vem, né? Nesse mesmo horário, às 6 horas, né? E quando eu marcar outra aula fora desse horário padrão, eu já vou avisar para todo mundo. Eu vou me organizar e vou avisar para todo mundo. Peguem primeiro essa primeira aula para entender o Python, para a gente acompanhar, porque vale a pena. Hoje eu sou apaixonado pelo Python, eu utilizo no meu trabalho, eu sempre melhoro minhas coisas no trabalho com Python, entendeu? Com essa parte do Jupyter, né? O Spider, eu não mexo muito no Spider, mas eu sei que ele é bom, né? Então, tentem avançar as primeiras aulas, quem está começando agora, e podem me tirar as dúvidas, entendeu? Para a gente, na próxima aula, conseguindo acompanhando, né? E a gente alcançar e conseguir terminar esse curso. Eu acho que vale muito a pena. Tem uma moça
que é a neta da irmã Luciene, né? Que ela tem 15 anos, 14, 15 anos, tá? E ela acompanhou o semestre passado inteiro e tá manjando tudo de data frame, tá manjando bastante coisa, tá? Ela vai aqui, eu vou passar essas aulas para ela aqui, e ela vai tentar acompanhar também, que o horário está ruim para ela, mas quer dizer, se a gente que é adulto, né, a gente tem acredito, né, eu imagino que isso é um estímulo, né, eu estou querendo colocar esse exemplo como um estímulo, tá, gente, não é diminuindo aqui ninguém, é mais colocando assim, que o meu interesse inicial era ensinar a criançada, então se a criançada consegue aprender, a gente também consegue aprender, né, que a gente que tem a base de matemática e tudo, né, a criançada que eu falo é a gente que está começando a aprender ali, 1 mais 1 é igual a 2, entendeu? Não entendam isso como algo que eu estou diminuindo ninguém, tá bom, gente? Então, aqui, nessa aula de data frame, ele tem algumas coisas avançadas aqui de data frame, por exemplo, esse drop aqui, ele dropa uma coluna, ele apaga uma coluna, são coisas como que a gente manipula uma tabela, né? Basicamente essa parte, né? E aqui, ó, eu pego vou rodar esse último aqui. Eu pego essa URL aqui, se eu pegar essa URL, se vocês copiarem aqui essa URL, vocês vão ver que é um banco de dados de um preço de umas ações da GM. Então, na hora que eu jogo, eu posso, utilizando a biblioteca Pandas, eu dou um read aqui, ó, né, o read CSV, e na hora que eu rodar aqui, olha aqui como fica legal, ó, ele me joga a tabela inteira aqui, entendeu? Eu tenho 252 linhas de data e os preços e o volume também, né, dessa ação. Então, aqui, na hora que eu dou aqui um the types, tudo isso, né, gente, tudo isso daqui, o objetivo, né, só voltando um pouco aqui, todos esses códigos, todos esses comandos, eu não decoro nenhum deles, eu vou guardando aqui as minhas planilhas e eu vou usando os meus notebooks, eu vou usando elas como colinhas, né, então eu sempre acesso aqueles notebooks que eu tenho, que tem aqueles comandos que eu costumo utilizar e que são minhas colas, entendeu? Então eu sempre reaproveito. Então, por exemplo, the types aqui é um comando bom que eu tenho aqui na minha colinha, e eu vejo aqui qual é o tipo, ele me diz aqui qual é o tipo de cada variável, de cada linha, né? Aqui, por exemplo, describe. Describe, ele vai me dar o quê? Quantos elementos tem no Open? Ele tem 253 elementos. Qual é a média deles? Entendeu? Qual é o desvio padrão? Qual o mínimo? Qual o máximo? Entendeu? Então, ele me dá uma estatística, somente com o comando, ele já me dá uma estatística de todos os dados, entendeu? Se eu quiser selecionar só o Open, então eu coloco aqui def.open, e ele me seleciona todos. E se eu quiser plotar, ó, eu vou plotar aqui o high e o low, entendeu? Olha aqui, ó, como é fácil. Num comando eu puxei esse meu banco de dados, e no outro comando eu fiz um plot, entendeu? Olha como é que é fácil. Então, ele é muito prático nessa parte. O Python é muito prático. Ó, vou colocar aqui o meu histograma. O histograma do close. Então, aqui é o meu histograma, que é um gráfico de frequências de ocorrências, né? Então, são gráficos poderosíssimos aqui, né? Que me dão uma visão muito boa. E aqui são elementos que a gente faz filtros, né? Aqui, eu vou tentar explicar aqui rapidamente, né? Vamos ver se tem um exemplo aqui para cima. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu data frame. Se eu quiser selecionar somente uma parte do meu data frame e somente as datas a partir de uma certa data X que eu tenho. Então, na hora que eu abro um colchete dentro desse meu data frame, eu coloco aqui data frame, nessa anotação aqui, data frame
colchete date, que é a minha data, que é uma das minhas colunas, eu boto maior do que, né, essa data. Então, eu uso essa anotação, pode parecer complicada, mas eu posso copiar esse formato e usar para qualquer data frame, né? Eu uso um colchete aqui, né? E eu coloco aqui a minha restrição aqui no meio, dentro dela. Então, aqui, na hora que eu dou um play, ele me selecionou uma subtabela, ó, uma subtabela com menos elementos, porque ela começou do 221, tá? Somente com esses dados, com esse filtro que eu fiz. Então, se eu botar aqui plot, .open, .plot, ele vai me plotar menos, ele não vai me plotar tudo, você entendeu? Olha a diferença, ó. Então, olha a diferença. Aqui, nesse de baixo, eu plotei todo mundo. E no de cima, eu plotei somente a partir do índice 210. Então, eu plotei daqui para frente, tá vendo? Plotei desse período aqui, só esse pedacinho do final. Entendeu, gente? Então, eu consigo fazer filtros nesse data frame de uma forma fantástica. Bem, gente, eu espero que eu tenha pelo menos animado vocês aqui. Não sei se a revisão foi suficiente, mas eu espero que pelo menos eu tenha empolgado vocês aqui de a gente continuar essas aulas. Eu espero realmente fazer essa revisão de uma forma. Eu sei que eu não. Agora eu estou vendo que eu deveria ter organizado melhor, pelo menos essa revisão, talvez, né? Mas quem quiser, obrigado, Alan. Quem quiser fazer essa revisão, conta comigo. E a gente sabe que, às vezes, eu passar alguma coisa mais avançada e não está preparado, a pessoa desanima. Então, se for esse seu caso, eu digo que não fique desanimado, porque é fácil. Pegue essa primeira aula que eu passei e faça ela, você vai ver que é muito fácil, que eu fiz para a criançada. E as outras vão ficando um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer, tá, gente? E a gente vai avançando e a gente. Só ver aqui o que o Antonello falou aqui. Se quiser fazer uma iniciação no sábado, tá. Tá bom, Antonello. Eu vou me organizar e eu mando para todo mundo, tá? Mesmo que vá só você, não precisa ter gente suficiente, não. Se você ficar lá, a gente fica também, a gente faz a revisão, tá bom? E aí vocês vêm com dúvidas, mas façam pelo menos essa primeira, tá? Que é muito fácil, e aí vocês já vêm com dúvidas, para a gente avançar também do lado de vocês, para que a gente já venha com dúvidas e vá de uma forma mais objetiva, tá? Combinado, gente? Agora eu queria, se vocês quiserem falar alguma coisa ou comentar, vocês podem comentar alguma coisa por mensagem ou por áudio, de qualquer forma, e eu considero aí, eu posso responder alguma dúvida ou considerar alguma sugestão ou crítica para a próxima aula, tá bom? Combinado? Fica aberto aí para vocês falarem, gente, para vocês interagirem. Joia, obrigado, Maicon. Mas você viu, né? A Maicon participou, né? No semestre passado. Conseguiu fazer todas, Maicon? O Jamer entrou na metade, né? Mas conseguiu acompanhar. O Luiz Gustavo está entrando agora. Aquela primeira aula do dia 3/6, ela é autoexplicativa lá. A gente consegue fazer ela, né, professor? Consegue. O objetivo foi ela fazer bem explicativa. Obrigado. Como eu te falei, né? Ela é as operações básicas,
tá bom? Então, é como começar mesmo no Python. Operação básica é somar, diminuir e começar a usar as variáveis. E no final tem um if-else, né, que é um condicional. Então, esse condicional é a hora que pode surgir alguma dúvida. Aí, fazendo ela, o senhor acha que dá para a gente já dar continuidade para essas outras aqui? Dá para ir pegando, né? Vai pegando sim, viu? Você Beleza. faz ela, você pode me tirar as dúvidas dela, tá? Beleza. E você pode me mandar as dúvidas delas, a gente vai tirando. E as outras, elas não são complexas, elas são só as estruturas do Python, entendeu? Então, por exemplo, lista é uma estrutura do Python. Você não sabe, você sabe dirigir? É a mesma coisa eu falar assim, passar marcha um pouco. Não é tão difícil, assim, entendeu? Se você souber passar marcha, você vai passar marcha de qualquer carro, entendeu? Uhum. Agora é aquela coisa. Uma lista, ela começa com abrindo o colchete, fechando o colchete do outro lado. Então, são pequenos detalhezinhos de como que funcionam as estruturas. É E aí sintaxe a gente básica. manipula elas e aprende, você entendeu? Beleza. E você conta comigo aqui que a gente ajuda. Combinado? Beleza, tranquilo. Será feito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, gente, pela participação, tá? Boa noite a todos aí. Boa noite. O grupo não tem grupo em WhatsApp, nem nada disso não, né, professor? Não tem nada disso não, né? Ou tem? Não. Eu Só por posso aqui criar mesmo. um grupo no WhatsApp aqui. A próxima vez eu pergunto aqui Eu acho que o Telegram é melhor, né, professor? Só no sugerir Telegram, né? no Telegram. Não sei se todo mundo usa, mas eu acho que é muito mais proveitoso do que Que o WhatsApp, realmente, para as aulas está sendo melhor mesmo. Tá bom. Eu vou criar então um grupo no Telegram e aí eu divulgo aqui na próxima aula e vou divulgando as novidades por lá. Eu estava pensando mesmo nisso, em criar um grupo no WhatsApp ou Telegram, o que fosse mais prático. Beleza, manda mais. Tudo jóia? Então, tchau para vocês, gente. Beleza, obrigado, Antonello. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Adler, tu foi certinho? Então, tranquilo, eu até mandei um textinho aí, eu já tinha começado a aprender Python sozinho, por umas aulinhas no YouTube, pegado uns livros para ler. Aí eu fui até bibliotecas, aí parei. Fiquei um tempão sem mexer, aí quando eu vi lá você mandou lá no grupo lá da aulinha, eu falei, opa, vamos voltar então. Legal. Professor, eu queria fazer uma última perguntinha. Eu vi que tem projeto, acho que é 1 e 2, não é isso? A ser feito no final? Então beleza, então é bom, isso é bom. É projeto que a gente mesmo vai desenvolver, né? Vou botar tipo uma tarefinha, um desafio assim, para codificar, entendeu? Beleza, bom demais. Legal. Beleza, então falou, gente, até mais. Alan também você respondeu aqui, mas foi tranquilo, né, Alan? E Foi o bem Luiz Gustavo também? na verdade, eu uso o Spider porque tem vamos dizer assim, tem um programinha escrito, não sei se eu posso assim dizer, um, um arquivo Python que um colega escreveu para fazer uns cálculos a partir de uns dados de experimento, que se fosse usar, por exemplo, Origin ou Excel, você ia gastar aí 10 dias para conseguir calcular tudo, né? E aí, na época, ele me sugeriu o Spider, né? Aí eu baixei o Spider, aí a única coisa que eu faço é só mudar o lugar que tem para mudar lá, que tem que colocar o nome do arquivo, e colocar duas outras variáveis lá, e dou o play e pronto. Ou seja, o arquivo é muito robusto, né? Mas eu não entendo o que está acontecendo de verdade ali por trás, né? Tá bom. Mas entendi. Mas então
Depois você me fala se você conseguiu, se você gostou se você tentou o Júpiter, se você gostou. Eu vou mais nessa linha do collab, fazendo online e pedindo para todo mundo acompanhar, né? Uhum. E O eu Collab, gosto muito. Eu acho que é melhor do que o Spider porque ele é mais usável, né? Vamos dizer assim, é mais interativo ali e é mais fácil. não, perfeito. Na época, realmente, eu só fiz o download porque foi algo que ele recomendou, né? Falou, ó, baixa Entendi. o Spider e pronto. Eu acabei baixando o Spider, mas... bom, nem conheço. Agora que você falou Jupyter, nem conhecia essas outras plataformas. Nem mesmo o Google Colab. Eu sabia que o Google tinha essa plataforma. É fantástico, porque tem É, todas as bibliotecas lá, tem tudo lá. muito bom. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, então. Obrigado. Boa noite. Boa noite.